Olá pessoal, tudo bem? Olá senhores pais, líderes, olá crianças e juvenis. Meu nome é Natália Bittencourt e para quem não me conhece, eu sou uma das pastoras responsáveis pelo Ministério Kids na Hebron, no setor oeste. E hoje eu estou aqui porque domingo passado não tivemos o nosso culto Kids presencial, nosso domingo Kids. Era o meu domingo Kids e desde então eu gostaria de ter gravado esse vídeo. Estou um pouquinho atrasada, mas não é tarde. E na verdade, hoje nós temos um assunto muito importante para continuar que nós não gostaríamos de deixar passar. Então eu creio que você vai ter tempo aí essa semana, os próximos dias, para ouvir, para meditar sobre isso. E amanhã nós estaremos gravando também o nosso Domingo Kids, ok? Então vamos lá. No mês de março nós estamos falando sobre um tema muito especial, sobre a individualidade. E o que é individualidade? Descobrir quem você foi feito para ser. E é sobre isso que nós vamos falar hoje através da vida de um jovem. Mas antes disso, eu gostaria de deixar aqui a respeito do nosso versículo. Vamos lá? Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Salmo 139, 14. E é diante dessa verdade que nós somos feitos de modo muito especial que eu gostaria de contar hoje sobre a vida de um jovem muito admirável e muito especial para Deus. E com ele nós vamos aprender que nunca é cedo demais. E hoje eu quero falar sobre um jovem chamado Timóteo. Timóteo foi uma pessoa muito ativa, um professor, um líder muito ativo na igreja. Timóteo também era uma das pessoas próximas a Paulo. Paulo chega a escrever a respeito de Timóteo, dizendo que Timóteo era para ele como se fosse um filho. E Paulo confiou a Timóteo uma tarefa muito importante, liderar uma igreja muito importante naquela época. Porque Paulo sabia que Timóteo não precisava estar velho para fazer a diferença. Ele poderia fazer quando jovem. Então, Paulo decide escrever algo para encorajar Timóteo, para que ele não ficasse desanimado ou com medo. Vamos ler sobre isso? Abre então a sua Bíblia, pega aí sua Bíblia em 1 Timóteo 4,12. A Bíblia diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Veja, mesmo sendo um trabalho tão difícil, como que Paulo poderia então confiar em Timóteo? Vamos conhecer um pouco a sua história. Timóteo nasceu em uma cidade chamada Listra. E Timóteo foi criado pela sua mãe, que era judia, e o seu pai, que era grego. A sua mãe judia lhe ensinava as escrituras. O seu pai grego pensava e acreditava em outras coisas. Às vezes isso poderia fazer com que Timóteo parecesse um pouco um peixe fora d'água, sem saber no que acreditar. Mas isso foi extremamente importante. Quando ele era adolescente, Timóteo estava com a sua mãe, Eunice, e a sua avó Lloyd, ouvindo algumas pessoas pregarem. E adivinha quem? Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé haviam chegado à cidade de Timóteo, Listra, lembra o nome? E Paulo e Timóteo estavam pregando as boas novas, o evangelho. Eles estavam pregando sobre Jesus. E Paulo e Barnabé curaram pessoas. E aquilo fez com que tudo que Eunice, Lloyd e Timóteo haviam escutado nas escrituras se tornasse real. Elas então acreditaram que Jesus era sim o Messias e o Salvador que havia vindo. E a partir daquele momento então, elas o receberam e começaram a seguir Jesus. Paulo e Barnabé foram expulsos daquela cidade. Mas mesmo assim, a sua avó e sua mãe, Timóteo, continuaram servindo a igreja. E Timóteo começou então a buscar mais a respeito disso e ter experiências com Jesus e refletir e expressar a respeito de Jesus. Quando Paulo, anos depois, voltou à cidade de Listra, as pessoas estavam falando bastante de Timóteo, o quanto estavam impressionadas com ele, como ele refletia Jesus, como ele era um líder. E Paulo então resolve chamar Timóteo para caminhar com ele neste trabalho. Paulo então resolve levar Timóteo em suas jornadas, em suas viagens. E a igreja então ora e abençoa Paulo e Timóteo, certos de que ele poderia fazer uma grande diferença.
E assim ele fez. Timóteo foi responsável para ajudar Paulo a liderar várias igrejas a seguirem a Jesus. Mais tarde, Paulo encarregou Timóteo de uma tarefa muito difícil: liderar a igreja de Éfeso. Mas sabe, Paulo sabia que Deus havia criado Timóteo de modo único para este trabalho e toda a sua individualidade poderia ser usada para fazer a diferença. Olha só, vamos ver alguns pontos então que tornavam Timóteo tão único. Timóteo, por ter sido criado por um pai grego e uma mãe judia, era alguém relacionável. Timóteo era alguém que conhecia a respeito de várias coisas, então, o mundo grego, o mundo judeu, e poderia se relacionar com qualquer pessoa. Timóteo era alguém que teve uma fé, o quê? Real. Porque Timóteo entendia a respeito de Deus. Timóteo conhecia as Escrituras, mas Timóteo foi alguém também que teve uma experiência com Jesus e com o poder de Deus. Então, isso tornava alguém muito relevante para este trabalho. E por fim, Timóteo foi alguém que viveu a sua vida para honrar a Deus, para de fato buscar e fazer aquilo que ele desejava, para liderar. E por isso, Timóteo era alguém justo, pronto, preparado para este trabalho. Veja, às vezes aquilo que na história de Timóteo parecia que, ele não ia dar conta, ele era jovem demais. Mas olha só, essas três coisas, esses três pontos, essa individualidade de Timóteo o tornou alguém, mesmo jovem, muito usado por Deus. Porque Deus quer que você faça a diferença. Não importa a sua idade. Veja, a gente não precisa ser velho, experiente. É claro que em alguns momentos isso vai ser importante, mas desde já existe algo que você pode fazer. Nossa, sim, você. Existe algo que você pode fazer. E essa então é a nossa ideia de hoje. Deus me fez para fazer a diferença. Diga isso comigo, vamos falar isso bem forte? Deus me fez para fazer a diferença. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, não é verdade? Dias de isolamento, dias onde a gente está tendo que reorganizar a nossa vida, sem escola, sem trabalho, sem faculdade, sem aulas de lazer, sem tantas coisas, sem poder ir ao shopping, ir aos brinquedos, mas veja, você pode fazer a diferença. Como? Na sua casa, juntamente com seus pais, organizando as suas coisas, inventando brincadeiras, ajudando a sua mãe na cozinha. Olha só, você pode fazer a diferença. Orando pelos seus vizinhos, orando pelas pessoas que estão doentes, orando pelo nosso país, orando pelos nossos governantes, para que tenhamos boas estratégias para esse momento. Veja, quanta coisa nós podemos fazer, independente da nossa idade. E é isso que eu gostaria de deixar para você essa semana. Deus te fez para fazer a diferença. Você foi feito de modo único e individual para que você pudesse expressar o amor de Deus. Quais são as suas individualidades? Quais são as suas ferramentas? Quais são as suas habilidades? E como Deus vai te usar nesses dias? Te espero no próximo vídeo.